Vamos pegar a nossa Bíblia? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha vida está aberta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu queria que vocês repetissem algo comigo, que eu já compartilhei com vocês aqui, mas eu quero estar compartilhando para que possa ser uma prática na vida de vocês e que vocês possam desfrutar das bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Então eu gostaria que você dissesse assim, fecha seus olhos, né? E por que a gente fecha os olhos? É para nada tirar a nossa atenção. É para que possamos nos concentrar naquilo que nós estamos falando, né? Então, pela manhã, logo quando você amanhecer, que você disser, né, a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, bom dia, né? Que você está feliz. Você diga assim: eu tenho a paz de Cristo. A minha casa é um lugar de paz, pois eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho paz no meu trabalho, eu tenho paz na escola, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim, e eu tenho paz com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e com todos os homens que me cercam, para a glória de Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Obrigada. Queridos, hoje pela manhã, alguém aqui viu a ministração do pastor Daniel de manhã? Alguns viram, né? Hoje pela manhã, o pastor Daniel iniciou trazendo a realidade daquilo que nós estamos vivendo hoje. Onde o pastor André, eu não sei se todos vocês sabem, mas ele teve um mandado de prisão. E isso porque ele simplesmente denunciou o pecado. Se você pegar a mensagem, que é a segunda mensagem desse mês, né, do segundo domingo, se você pegar essa mensagem, você vai ver que eles distorceram, que eles pegaram um trecho, né, a mídia é muito, né, eles são tranquilos em fazer isso, em distorcer, em tirar do contexto. Mas nós cremos, para a glória de Deus, que isso não vai para frente. Mas nós precisamos, queridos, mais do que nunca, orar. Nós precisamos orar pelo pastor André, precisamos orar pela igreja, pelo corpo de Cristo. Nós precisamos, e eu quero convidar a igreja, para que a igreja possa estar junto, é o nosso pastor. E ele está se posicionando, como todos nós temos que nos posicionar. E o pastor Daniel, nesta manhã, ele falou sobre o medo que atinge o nosso coração, das decisões, das escolhas que nós temos que fazer diariamente, do nosso posicionamento contra a maioria, em favor de Cristo, em favor da nossa fé, em favor da palavra. Queridos, nós temos que nos ver como Daniel na Babilônia. Ele se posicionou, e nós temos que nos posicionar. Nós temos que abraçar a nossa missão como igreja do Senhor, pregar a palavra, pregar a verdade, doa a quem doer, porque é a palavra de Deus, é aquilo que nós cremos, é a nossa fé.
Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acomodar, nos acovardar. Nós temos sim que nos posicionar. E mais do que nunca, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. E por isso nós temos que estar juntos, caminharmos juntos, para sermos fortalecidos. A palavra de Deus diz, pastor Daniel disse isso hoje pela manhã, que nós seremos odiados por amor a Cristo. A igreja sempre foi, queridos. Isso não é de agora. Se nós pegarmos a história, e quem é do carisma aqui vai estudar a história da igreja, eu acho que já até estudaram, não sei. Vocês vão ver que a igreja o tempo inteiro ela foi perseguida. O tempo inteiro. E não é diferente. Então, queridos, eu gostaria de aconselhar vocês a acompanhar as ministrações do pastor André e as nossas ministrações dos domingos neste mês. Porque nós vamos focar, nós vamos alertar, nós queremos que todos nós estejamos com os nossos olhos abertos, preparados, fortalecidos nesta palavra, amém? Então eu quero orar com vocês nesse momento. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. E a palavra de Deus, Jesus diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós somos teus filhos, ó Pai. Oh, Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor contempla por este mundo afora vários filhos reunidos ali, clamando pelo Senhor. Espírito Santo, o Senhor habita em nós. O Senhor está aqui neste momento. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite, que o Senhor faça de cada um de nós que sejamos pessoas humildes, justas e honestas, que possamos ser fiéis, verdadeiras, que possamos ganhar almas para o Senhor em nome de Jesus. Oh Senhor, dê-nos da sua sabedoria, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos guardá-la no nosso coração, Senhor. Nós te pedimos isso, que nesta noite a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa mente, que possamos entendê-la e colocá-la em prática, que possamos compartilhar o que estamos aprendendo, que não venhamos nos calar. Oh Espírito Santo, o Senhor é o Espírito da fortaleza. Faça-nos forte, dá-nos coragem, afasta de nós todo medo, em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus. Somos teus filhos. Nós reconhecemos a obra que o Senhor fez. Nós reconhecemos que o Senhor veio a esta terra, morreu na cruz, ressuscitou para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Criador de todas as coisas. Ao Senhor toda honra, toda glória. Nós te amamos, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito de Jesus que hoje habita em nós. Nós te amamos. Fala conosco. Fala conosco. Tenha inteira liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos dividir essa ministração em duas partes. O tema dessa ministração é a marca de Deus versus a marca de Cristo. E nós vamos falar primeiro sobre a marca de Deus. Qual é a marca de Deus sobre nós? E eu gostaria então que vocês abrissem a Bíblia lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, quando o Senhor chamou Abraão, e de Abraão ele começou a formar a nação que hoje nós conhecemos como a nação de Israel, como o povo judeu, os descendentes de Abraão.
Aquele povo, Deus os escolheu para que se manifestasse o Deus único, o Deus poderoso, o Deus que nós seguimos. E Deus então, através de Moisés, ele ditou os 5 primeiros livros que nós conhecemos como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Estes cinco livros, eles dão um norte para a nação de Israel. Eles dão um norte para nós. Eles nos orientam, é a palavra de Deus. Queridos, vocês já me ouviram falar muitas vezes aqui que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que andar com ela. Ela é a própria palavra do Deus eterno, do Deus criador de todas as coisas. Isso aqui é precioso. Nós temos que ter cuidado e temos que ler e meditar. E eu quero então que leiamos em Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 4 ao 9, ok? Todos abriram? Do 4 ao 9. Você que está em casa, nos acompanhe também, abre a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. É muito importante que a gente leia na nossa Bíblia para a gente ver que está escrito na nossa Bíblia. E querido, você que é católico cristão, a sua Bíblia é igual à minha. Pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia, que você vai ver que o que eu vou ler aqui está na sua Bíblia. Então diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Aleluia. Queridos, neste texto, nós vemos aqui que o Senhor fala de palavras, ele ordena algumas palavras. E quais são estas palavras? E nós vamos ver aqui qual que é a ordem. O que é que o Senhor fala? Ele diz assim: ouve, ele chama atenção. Ouve, ouve, Pará de Minas. Ouve, vocês cristãos, cristãos do Brasil, cristãos do mundo, ouve. É isso que o Senhor está falando. E ele fala assim: pois o Senhor, a primeira coisa que ele fala, o Senhor, teu Deus, não, o Senhor, o nosso Deus, ele é único. A primeira coisa que nós vemos aqui no texto é que Deus deixa claro que ele é único. Deus único. E o segundo, ele diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Então Deus é único e nós temos que amá-lo de todo o coração. Coração, quando nós entramos no hebraico, ele tem alguns significados. E um deles significa mente, inteligência. Depois ele fala, amá-lo com toda a nossa alma. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando de quê? Quando a gente fala de alma, a gente fala de quê? Sentimento, emoção. Amém? Então Deus está falando aqui, olha, me ame com a sua mente,
Me ame com a sua emoção. E quando ele fala de força, ele está falando de entendimento, de razão. Nós precisamos amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa razão, com a nossa emoção e com a nossa mente. É isso que ele está falando. Eu quero que vocês guardem isso. E agora, o que ele está realmente falando? Aqui no versículo 7, ele diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que o Senhor está nos orientando aqui, igreja? O que ele está falando para nós? Ele está nos orientando que essa palavra que nós acabamos de falar aqui, que nós devemos amar e que Deus é o único Deus, nós devemos passar isso para as nossas crianças. E ele fala que nós devemos passar, ele diz aqui, em todo momento, no nosso cotidiano. Você está brincando com a sua criança? Fala, olha, só tem um único Deus e você tem que amá-lo. E amá-lo assim, ele é isso, ele é o Criador dos céus. Você vai falar de Deus para a criança. Você põe a sua criança para deitar, você vai orar com ela, você vai falar com ela. Você está passeando com ela, você está falando. Em todo tempo, pais. Eu quero falar agora para os pais. Eu quero falar para os avós. Eu quero falar para os tios. Para os primos, vocês que têm crianças pequenas, você é responsável por cuidar dela. Querido, quanto tempo o seu filho, a sua criança fica com você? E quanto tempo ela fica na escola? Quanto tempo que ela está na internet? Quanto tempo que ela está no celular? Você tem trazido o seu filho para a igreja? Você leva ele para a escola e não deixa faltar. E na igreja? Você deixa ele faltar na igreja? Porque aquilo que é importante para você vai ser importante para ele. Se ele vê que você não dá importância, ele também não vai dar. Se você não ora com ele, ele não vai orar. Se você não lê a Bíblia na frente dele, ele também não vai ler. Se ele não conhece nada da Bíblia, quem vai ensinar? O que o mundo está ensinando para as nossas crianças? Deus está falando aqui é que a marca de Deus em nós está na nossa mente, está na nossa alma, está no nosso entendimento. E isso tem que estar nos nossos filhos. Isso tem que estar nas nossas crianças. Nós não podemos mais deixar a babá eletrônica tomar conta dos nossos filhos. Nós não podemos deixar os nossos filhos ficar com qualquer pessoa, porque é nossa responsabilidade passar para eles a palavra de Deus. Deus está nos falando isso. Nós somos cristãos e como cristãos nós temos responsabilidade em cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, de todas as crianças que estão perto de nós. É responsabilidade minha e sua. Não é responsabilidade da igreja. A igreja, queridos, fica com o seu filho 1h30 só. Mas na escola, olha o tempo que seu filho está na escola. Aprendendo o quê? Porque no passado nós sabíamos o que eles estavam aprendendo. Mas e hoje? Com os coleguinhas. O que eles aprendem com os coleguinhas? Todos os pais pensam como vocês? Todos os pais têm os princípios e os valores que vocês têm? Se nós não cuidarmos deles, o mundo vai cuidar. O diabo, ele não está brincando. Ele está atrás das nossas crianças. Ele está atrás dos nossos jovens. E continuando aqui o texto, ele diz assim, no versículo 8: também as atarás
como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Queridos, também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Nós já falamos da mente. Se a palavra de Deus está aqui, o que acontece? Se a palavra de Deus está em nós, nós não concordamos com princípios e valores que não são cristãos. Se a palavra de Deus está em nós, nós vamos andar na contramão do mundo. E porque nós andaremos na contramão do mundo, nós seremos odiados por este mundo. A marca de Deus tem que estar no nosso coração, que é a nossa mente. A marca de Deus tem que estar na nossa alma. E tem que estar na nossa força, nas nossas emoções e no nosso entendimento. E quando fala do sinal na mão, significa atitude, trabalho. Nós estamos aqui porque nós temos o Senhor na nossa mente, por isso nós viemos para cá, por isso aos domingos nós estamos aqui, por isso que durante o dia, na semana, a primeira coisa que nós fazemos durante o dia é acordar e agradecer a Deus por essa palavra, é agradecer porque nós temos uma vida, por isso que nós temos o hábito de orar e agradecer pelas nossas refeições, é por isso que nós somos doadores a obra do Senhor. Porque essa palavra está aqui. Portanto, nós temos atitudes diferentes. Se nós pensamos diferente, a nossa atitude vai ser diferente. Se nós temos a palavra, os princípios e os valores de Deus dentro de nós, nós não vamos concordar com mentiras no nosso trabalho. Nós não vamos concordar com mentira na escola. Nós não vamos concordar com o pecado que tem sido imposto sobre nós em várias áreas. Nós não vamos. Porque a marca de Deus está em nós. Então nós não vamos concordar. E continuando, o que significa o versículo 9? Diz assim: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que eles vão escrever? Isso que nós acabamos de ler. Que nós temos um Deus único, que nós devemos amá-lo de todas as formas, com todas as nossas forças. Que este Deus é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guia. É esta passagem. E aí, queridos, umbrais, no hebraico, é uma palavra chamada mezuzá. E essa palavra mezuzá corresponde, eu queria que o pessoal colocasse a imagem aqui para mim. Eu até trouxe um aqui, é pequenininho, não dá para vocês verem, mas ele tem de vários tamanhos. Esse ali é um mezuzá, tá vendo? E ele é colocado ali, ó, no marco da porta, no umbral da porta. Pode passar o outro dele. Tá vendo que ali do lado tem um pergaminho? Então, atrás dele aqui, olha, ele tem um negocinho que fecha aqui e aqui fica um pergaminho. Só que o meu pergaminho, o rolinho meu, sumiu. Tem muitos anos que eu trouxe, acabou que sumiu. Então, o que acontece, gente? O judeu, ele pega esse mezuzá e ele coloca ali na porta de entrada e saída da casa dele. Então, toda vez que ele sai, vai fazer alguma coisa, ele passa ali e ele lembra: eu tenho que falar com meu filho, eu tenho que propagar a palavra. O meu Deus é o único Deus. O meu Deus cuida de mim, Ele que supre todas as minhas necessidades. Ele é Jeová Rafa, Ele é aquele que me sara. Ele é Jeová Nissi, é Ele que é a minha bandeira, é a minha vitória. Ele é Jeová Roi, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é Jeová Jerê, é Ele que provê todas as coisas. Ele é Jeová Shalom, a minha paz. Então ele passa ali e lembra disso todos os dias. Isto é um memorial que eles têm.
Isso faz parte da cultura deles. E isso que Deus está falando. Então, no rolinho, tem essa passagem de Deuteronômio de 4 a 9 e Deuteronômio 11, do 13 a 21. Eles têm isso dentro deles. Na realidade, o judeu, ele estuda toda a Torá, que é o Primeiro Testamento, né, os 5 primeiros, eles têm ele memorizado. Desde pequenininho, eles começam a memorizar aquilo ali. Então, as crianças são ensinadas a guardar a palavra. Mas, queridos, o que tudo isso tem a ver com a marca de Deus? Eles colocam essa marca lá na porta e eles entendem que essa marca está na mente deles. O único Deus, o soberano, o criador de todas as coisas, o seu protetor. Essa é a marca deles. Quando a palavra do Senhor está na nossa mente, de quem Ele é, e qual o seu padrão para nós, consequentemente, isto estará nas nossas ações, nas nossas atitudes. Nós agiremos de acordo com os nossos princípios, que são os princípios de Deus. E é disto, queridos, que o pastor André tem falado nesse mês de julho. Ele começou no mês de junho, está no mês de julho. Ele tem se levantado contra o pecado. E nós precisamos nos levantar contra o pecado. Lá em Efésios 14, 17, diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo é dando valor àquilo que é importante. Quantas vezes a gente está valorizando coisas que não são importantes? Estamos deixando Deus em segundo, terceiro plano e colocando outras coisas na frente. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, remindo o tempo, colocando o que é importante na frente. Porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor para nós. Queridos, quando sabemos quem é Deus, nós temos a sua palavra na nossa mente. E nós não vamos aceitar qualquer coisa. E nós vamos ajudar os nossos filhos. Essa Bíblia aqui, gente, é o Novo Testamento ilustrado. Isso aqui eu dei para o Daniel no dia 1/12/4, presente de Natal. Está até escrito com o nome dele aqui. Encontrei lá porque eu estava procurando outros livros. Desde pequenininho, tanto o Dani quanto a Ana, a primeira coisa, quando eles nasceram, eu fui comprar uma Bíblia de plástico, de banheira para eles. E eles tiveram N Bíblias, de todos os jeitos que vocês pensarem. Bíblia de todas as formas. Porque nós precisamos ler a palavra para eles na linguagem deles, que eles vão entender. Não adianta você pegar a Bíblia aqui e passar para eles, eles não vão entender. Por isso existem uma infinidade de Bíblias para criança, de todas as idades, de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, com histórias curtinhas para você ir contando e ela ir familiarizando. Um bom horário é antes deles dormirem. Conta as histórias da palavra, ora com eles. Eu tenho certeza que isso vai marcar a vida deles. E queridos, quando nós temos a palavra de Deus em nós, nós vamos respeitar e amar as pessoas. Mas não vamos concordar com o pecado. Nós não vamos concordar com os covardes, com os incrédulos, com os abomináveis, com os assassinos, com os impuros, com os idólatras, com os feiticeiros, com todos os mentirosos. Nós não vamos compactuar com isso. Nós não podemos.
E por isso, queridos, nós somos taxados de preconceituosos. Isso é o que está acontecendo hoje. Hoje, o que é errado é certo e o que é certo é errado. Vamos passar para a segunda parte. A marca do anticristo. Queridos, mais importante do que saber quem é o anticristo, que muitas pessoas ficam querendo, quem é o anticristo, é saber qual é o espírito dele que já está atuando e preparando para receber. Todos nós já estamos vendo isso. Tudo está sendo preparado para que ele venha governar. Se nós olharmos há pouco tempo atrás, queridos, quanta alegria que nós vivíamos, quantos momentos, a gente nem imaginava que estaria tudo, olha quantas coisas têm acontecido, coisas ruins, de pouco tempo para cá, muito pouco tempo, e numa rapidez assustadora. Mas como que funciona a marca da besta? E essa informação, queridos, eu quero trazer para vocês, de acordo com alguns estudiosos que estudam a história do povo judeu, que estudam a sua língua, que é o hebraico, como uma professora que ela vai estar aqui conosco esse ano, alguns conhecem ela, outros, eu não sei, né? Se vocês a conhecem, a professora Carla Damasceno, que é uma pessoa que estuda muito. E essa informação vem dela e de outros mais que eu fui vendo e pegando de outros também. Então essa informação não é minha, vem deles. Essa marca. Queridos, nós vimos que Deus tem a sua marca. E nós sabemos que o anticristo, que Satanás, né? Ele não cria nada. Tudo ele copia. Tudo é copiado. Então, o que é o anticristo? O próprio nome já fala, não é? O que é anticristo? O próprio nome já está nos falando. Anticristo. É tudo que se opõe a Cristo. Tudo que se opõe à palavra de Deus. Tudo que se opõe, querido, à sua fé, à minha fé. Tudo que se opõe é o anticristo. Então eu gostaria que você repetisse aí para o lado aí. Tudo que se opõe à minha fé, à palavra de Deus e ao próprio Cristo é anticristo. Queridos, antes do anticristo começar a agir, ele tem que ser aceito pela maioria das pessoas, pela maioria da humanidade. Se nós olhássemos há uns 10, 15 anos atrás, e a gente falasse assim, olha, quem vai aceitar o anticristo, né? Que são as ideias dele e tal, e etc., a maioria ia falar que não. Mas hoje, a gente observando o mundo, o contexto que o mundo está, dos países e tudo mais, a maioria das pessoas vão aceitar. A maioria, ele já está sendo tudo preparado para que ele chegue. E nós não podemos ser pegos de surpresa. A palavra de Deus, ela é para nós. Há pouco tempo atrás, alguns de vocês vão lembrar, um líder religioso famoso, respeitado por muitos, em uma ministração dele, ele disse que a Bíblia precisava ser reescrita. Quantos viram isso aqui? Alguns viram. Vocês que não viram, gente, pasmem. Ele falou isso. Só que o incrível é que depois que ele falou isso,
outras pessoas têm repetido a mesma coisa. Isso já está várias pessoas, é artista, é não sei quem lá mais, todo mundo fala, não, isso aqui, eles falam que a palavra de Deus, ela incita o ódio, é uma palavra de ódio. Não, queridos, não é uma palavra de ódio, é uma palavra que fala do pecado, que aponta o pecado. É isso que ela fala, nada de ódio, pelo contrário. Deus quer salvar a todos. Jesus veio a essa terra para salvar a todos. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós, se não vigiarmos, nós que somos cristãos, a gente começa também a achar que tudo é normal. Porque a TV, a mídia, tudo é normal, é normal, é normal. E aí nós começamos a achar também que é normal. Mas nós temos que sempre olhar aqui, ó. Porque aqui é que nos vai nos direcionar. Qual é a verdade? É engraçado, queridos, que antes, quando as pessoas seguiam a palavra de Deus, quando havia Deus nas escolas, quem lembra disso? É do meu tempo. Quando a gente tinha, nós tínhamos, como é que chama, gente, aquela matéria? Nós tínhamos educação religiosa, mas tínhamos moral e cívica, né? Nós tínhamos moral e cívica. Vocês lembram como é que as nossas salas eram organizadinhas? A gente tinha respeito com os professores, tinha temor. Eu lembro que eu tinha temor. A minha sala era toda organizadinha, lógico, tinha conversinha, normal e tal, né? Mas, querida, e agora as salas? Eu vi uma imagem no stories do Lucas Ferreira, deputado. Nicolas, isso. Nele tinha uma foto das crianças estudando no passado, né, nas nossas épocas, e as crianças hoje, uma baderna. Queridos, o índice de suicídio de adolescente, de jovens, aumentou assustadoramente. Aumentou. Por que será? Quantas famílias destruídas? Porque hoje pode-se tudo. O adultério, beleza, fica com um, fica com o outro. O importante é você ser feliz. E os filhos? O quanto que esses filhos sofrem? Porque os pais não estão nem aí. É eu que tenho que ser feliz. Gente, é tanta coisa ruim acontecendo. E tudo isso é normal. A gente, olha só. A gente querer estar aqui na igreja. A gente querer ler a Bíblia. Está errado. Mas os nossos filhos podem estar lá falando de tudo, de sexo, de pornografia, de tudo. Eles podem. De droga. Mas você não pode falar da palavra. Nós não podemos. Nós temos professoras aqui que compartilharam comigo das dificuldades, porque as matérias, gente, a ideologia, ela é infiltrada. E o professor que não é cristão, ele vai dar essas matérias para os seus filhos. Quantos pais, às vezes, pegam um caderno ou livro e vão ver coisas horríveis que estão lá, que estão sendo ensinadas. Isso não é matéria, não era para ser ensinado na escola. Quantas crianças estão com a cabecinha confusa? Porque na escola se coloca que você não é homem não, você é uma menina. Não, você não é menina não, você é homem. Não, você tem que decidir como é que fica a cabeça dessa criança. Isso é normal, isso pode. Mas falarmos da palavra, pregarmos a palavra, querido, você sabe que
Hoje não se pode pregar a palavra na rua, né? Não é todo lugar que você pode. Você não pode mais, como antigamente a gente podia. A gente podia ir para a praça, não precisava de outra. Hoje você não pode mais. É complicado. E a gente observa a maneira como o mundo está caminhando. Ele está caminhando para uma aceitação de coisas que nós não concordamos, que não são os nossos princípios, não são os nossos valores. Que se opõem completamente à palavra de Deus, que se opõem completamente a Cristo, que se opõem completamente à nossa fé. O conceito da marca da besta é o mesmo conceito da marca de Deus. Lembra que nós falamos que ele copia? Então eu queria que a gente abrisse lá em Apocalipse 13:16. Vamos ver o que está escrito lá. Amém? Tem alguns que estão abrindo ainda? Conseguiram? Apocalipse 13:16 diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Está aparecendo lá, né? Vamos ver Deuteronômio 6:8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Queridos, você está percebendo que a marca da besta é eles colocando na nossa mente o que eles querem? Vocês conhecem pessoas com pensamentos, com ideias totalmente diferentes da nossa, não é verdade? Você conversa com eles. Qual que é a marca que eles têm? A marca que eles têm é a mentalidade deles. Que tudo pode. Eles já estão caminhando, queridos. Eu não sei se vocês sabem, mas no México, uma tartaruga, se você pegar um ovinho de tartaruga e matar, você tem que pagar um valor em dólares, que eu não me lembro qual que é, mas 9 anos de cadeia. Mas o aborto, sem problema. Uma criança vale menos que uma tartaruga. Outros animais. Nós que somos cristãos, nós concordamos com isso. Sabe qual que é o termo que eles usam? Eles não usam mais aborto. Vamos interromper a gestação. Parece mais leve, não parece? Interromper a gestação. O que eles estão fazendo? Assassinato. E o mundo vai concordando com isso. Não, é para a mulher, ela não quer, vai ser bom para ela. Isso aí é um feto, não é criança ainda. Mas um ovo de tartaruga já é tartaruga. Mas um feto não é uma pessoa. Queridos, e o tal do PAN? Quem já ouviu falar no tal do PAN? Hã? É transpan, sei lá como é que chama. É pan, trans, o quê? Como é que chama? Quer ver? Deixa eu ver se eu anotei aqui, gente. Mas não é. Transpansexualidade, é tipo isso. O pessoal é porque eles falam pan. Eu sou pan. Né? Eles usam isso aqui, esse termo. Que é o quê? O importante é você ser feliz, você ter satisfeito os seus desejos sexuais, e não importa com quem que você vai ficar. Você pode ficar com qualquer um. Essa é a mentalidade do anticristo.
Sabe qual que é a mentalidade do anticristo? O que o pastor André até falou hoje, acho que foi hoje que ele falou, numa dessas ministrações, da fobia, né? Que existe fobia de tudo, mas cristãofobia, não. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo está errado. Você não pode falar disso, não pode falar disso, mas eles podem falar o que quiserem a nosso respeito. Eles podem fazer o que quiser conosco. Eles podem invadir igrejas, matar as pessoas. Queridos, nós temos 2 irmãs aqui que estão com aquela tornozeleira. Elas são inocentes. E já foi comprovado que quem fez aquela baderna no dia 8 são eles. E eles estão soltos. E vários de nós estão presos. Isto é cristofobia. E cadê? E nós estamos calados. É por isso que está na hora da gente falar. Por isso que está na hora da gente não se calar, não se acovardar, não emudecer. Porque eles estão entrando e estão fazendo, mas eles não vão vencer. Sabe por que eles não vão vencer? Porque anos e anos e anos eles tentaram destruir essa palavra. Puseram fogo, fizeram tudo, mas ela está aqui. Eles tentaram calar o povo de Deus, eles tentaram acabar com os judeus, eles tentaram acabar com os cristãos, mas nós estamos aqui. E eles não vão nos calar. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo hoje. Não é brincadeira. A pandemia foi para trazer medo. O medo está imperando. Eles querem colocar o medo em nós. Queridos, são muitos cristãos que estão sendo mortos. São muitos cristãos que estão sendo perseguidos. Nós temos visto aqui. Já tem um tempinho que nós temos trazido à igreja, ao ministério Portas Abertas. Será que você está preparado? Você está preparado para isso? Você está estudando a palavra para se preparar? Para ser forte? Porque o que nos fortalece é o Espírito Santo, é a palavra. O que nos dá coragem é a palavra. Vocês pensam que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava lá todo feliz? Com certeza, queridos, teve um medo, porque ele era humano. Mas a coragem dele veio do Espírito Santo. Tanto é que ele viu o Senhor. O Senhor não abandona os seus. Queridos, vocês se lembram daqueles homens que foram assassinados diante de uma câmera que foi filmado, onde todos eles estavam no mar e todos os pescoços deles foram cortados? Vocês lembram disso? Quem lembra? Muitos lembram. Aqueles homens, a família deles disseram depois que ouviam eles cantando e louvando a Deus. Vocês acham que eles não estavam com medo ali, não? Claro. Mas a força veio do Senhor, eles não negaram. Eles não negaram, e nós somos daqueles que não vão negar. Nós não negamos a nossa fé. Nós cremos nessa palavra e nós sabemos, nós vivemos, nós temos visto a nossa vida sendo transformada. A minha vida é transformada. Eu me lembro antes de conhecer Jesus e quem eu sou hoje. Eu creio que cada um de vocês é um milagre de Deus. Vocês conhecem a vida, qual a vida que vocês tinham antes, e a vida antes e depois de Jesus. Por isso nós não podemos nos calar. Por isso nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo. Queridos, eu gostaria que apagasse a luz aqui, porque eu quero passar umas imagens para vocês. Sabe, antes de passar, em Apocalipse fala sobre a Babilônia. E lá na Babilônia foi onde foi construída a Torre de Babel. E Babel, queridos, em hebraico significa confusão. E nós estamos vendo muita confusão nos nossos dias de hoje.
Confusão de mente, por quê? Se você tira a sua identidade, a nossa identidade é Deus. Deus disse, faça o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados e feitos à imagem e semelhança de Deus. Tira isso de nós. Tira essa identidade de nós. Quem nós seremos? Então eu gostaria que vocês colocassem aí para mim a primeira imagem. Não essa. A imagem de um homem. Bem, essa aí é a última. Eu vou lá para... Pode deixar essa aí. Essa aí seria a última. Deixa eu pegar meu texto aqui sobre esse homem. Este homem é transgênero. Ele abandonou a família dele e passou a viver com uma menina de 6 anos de idade. Depois de ser rejeitado pela esposa e filhos, o canadense, aqui tem o nome dele, de 46 anos, assumiu uma nova identidade e quer agora viver tudo que não conseguiu na época da escola. Quero ser quem realmente sou e mostrar para as pessoas que é ok um homem ser feminino. Isso é a mentalidade do anticristo. Isso é a marca. A marca está aqui. Aquilo que eu penso, que eu sou, aquilo que eu sinto, vai fazer com que eu haja de acordo. E cada vez mais pessoas estão sendo adeptas do anticristo. Passa a próxima, por favor. Olha essa mulher. Essa mulher, gente, isso aí foi em outubro de 2021, a reportagem com ela. Aos 60 anos, a pessoa não binária, mas o que é não binária? É a pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Tem o nome dela também. Mas ela é conhecida como a mulher dragão. E como ela, queridos, tem várias pessoas que se dizem ser dragão. Que fazem a cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, o que é isso? Remodelam os órgãos sexuais. Ou feminino ou masculino, para o feminino, para o masculino, e etc. Essa bagunça aí. Que hoje, inclusive, em alguns países, a criança pequena, se ela chegar e falar assim, olha, eu me sinto, ela é um homem, mas eu me sinto como mulher, independente do pai ou mãe autorizar, o governo vai lá e faz a cirurgia. Criança. Isso já está acontecendo. Os pais já não estão tendo autoridade sobre seus filhos. O governo, e é o governo mundial, né, que está sendo governado por esse espírito do anticristo. Olha o que ela diz. Gente, olha só, essa mulher, quer ver? Ela cortou a língua e cortou as orelhas. E ela gastou aproximadamente, nisso aí, 385 mil para se transformar. Ela se sente um réptil. E ela diz, estou eliminando partes de mim que me ofendem, incluindo alguns de meus atributos físicos. E também como vivo minha vida hoje, como uma criatura que é parte humana e parte réptil. Isso é uma confusão. Tira Deus, queridos. Tira Deus. Tira Deus. A identidade se perde. O próximo e último. Junho de 2019. O homem foi a um programa de TV exigir que sua condição de transespécie seja reconhecida. Ele é um técnico de iluminação de 32 anos, mas a partir daquele momento, ele quer ser tratado como um dálmata. Desde criança, ele se sentia como um filhote de cachorro. Dálmata. E agora, como adulto,
Este homem leva a vida de um cachorro, literalmente. Passa outra foto dele. Queridos, ele come, ele dorme, tudo ele faz como um cachorro. E essa ali é a esposa dele. A ex-esposa, que agora cuida de um dálmata. Ô, gente, a gente ri, né? Mas é muito triste, não é? É muito triste ver como que o anticristo está deturpando a imagem do homem, a criação do Deus Todo-Poderoso. Como que o anticristo está infiltrando nas mentes das pessoas e fazendo tudo isso. E isso, queridos, é normal. Mas nós pegarmos a Bíblia e ler, para nós, a gente encontra muitas coisas errado. Pastor Daniel disse hoje pela manhã que ele tem amigos que são homossexuais. Eu também tenho. E que ele, em toda oportunidade, ele chega para ele ama, eles são amigos. Ele chega e fala, olha, a sua prática é pecado. Como a prostituição é pecado. Hoje é bonito, né? Às vezes tem moças que estão na faculdade, ou rapazes, não, eles se prostituem para pagar a faculdade. E o pessoal acha normal. Não é normal. A palavra de Deus não é normal. Não é normal você viver com uma pessoa sem estar casado com ela. Não é normal. É contra a palavra de Deus. Você está em pecado. Mas para o mundo é normal. Agora, isso aí para o mundo é normal, gente. Isso aí já é normal. As pessoas podem ser o que elas querem. Tem uma reportagem que, se vocês depois quiserem ver, que é absurdo também. Uma mulher, ela sempre se sentiu uma pessoa cega. E aí ela pagou para que tirassem a visão dela. Gente, está na internet. Vocês podem ver a entrevista dela. Chama-se déficits de trans. Tudo hoje tem trans também. São pessoas que têm sentimentos de deficiência. O homem acha que ele tem que viver na cadeira de rodas. Então hoje ele só anda na cadeira de rodas. É como se ele fosse paraplégico. Gente, é ou não é loucura? Será que nós estamos vivendo isso mesmo? Essa loucura toda? Por isso, queridos, mais do que nunca, nós precisamos entender qual é essa mentalidade, qual é essa marca, porque senão muitos de nós cristãos vamos ser contaminados com essa marca do anticristo. Nós começamos a concordar com algumas coisas, mas qual o problema? Qual o problema? Quando a gente vê, nós estamos lá. Tudo aquilo, queridos, que é contrário à palavra de Deus, tudo que é contrário a Deus e a nossa fé, é a marca do anticristo. Aborto. Pode abortar. Você pode ficar com quem você quiser, com quantos você quiser, normal. A promiscuidade normal, promiscuidade com criança. Queridos, a pedofilia, tem lugares que estão aceitando a pedofilia. Isso é normal. E pegar as nossas crianças pequenininhas de 3, 4 anos e colocar um homem pelado, uma mulher pelada na frente deles, isso é normal, para que eles possam tocar os órgãos genitais desse homem, isso é normal. As paradas gays.
Eles fazem horrores. E crianças pequenas andando lá com eles. Isso pode, gente. Isso pode. Mas nós pregarmos a palavra, vivermos a palavra, por que nós temos que... Gente, eu estava no aeroporto, na fila do aeroporto. E 2 homens começaram a se agarrar e beijar, e agarrar e beijar. E todos nós que estávamos na fila estávamos constrangidos. A gente fica vendo hétero fazer isso? A gente fica vendo hétero lá agarrando e beijando em tudo quanto é lugar? Por que nós temos que ser obrigados? Por que para nós tem que ser obrigado? Por que nós somos caretas quando não concordamos com isso, quando nós ficamos constrangidos por causa dos nossos filhos? Recentemente, 2 mulheres foram numa escola com uma criança. Ok, tranquilo. Criança pequena, tudo bem, não tem problema. Mas sabe o que elas estavam fazendo lá na frente de todas as crianças? Se agarrando e beijando. Isso pode, né? Isso pode. Vocês estão conseguindo entender o que é essa mentalidade? Vocês estão conseguindo entender o que é essa marca que está entrando e penetrando no nosso meio? E sem a gente perceber, queridos, nós precisamos falar nas escolas. Nós precisamos falar com os diretores. Nós precisamos falar, olha, está acontecendo isso. Eu exijo respeito. Eu não tenho problema nenhum. Gente, é a sua escolha. Nós não estamos debatendo a escolha das pessoas. Nós não estamos falando com eles que eles não podem. Ninguém faz isso. A gente chega e conversa, olha, a sua prática é pecado, mas a escolha é sua. Agora, nós não ficamos obrigando eles, a gente fica trazendo eles aqui para a igreja, gente, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que estar lá. A gente faz isso. Isso, queridos, é a mentalidade. Se falam também, hoje, né, nos casamentos com animais, com pessoas e objetos. Queridos, é tanta coisa absurda que a gente pensa assim, não, isso não é verdade, isso não está acontecendo. Pessoa querendo casar com bicicleta, outro querendo casar com árvore, outro casando com boi, É muita loucura. E nós precisamos estar atentos a isso. Eu quero chamar o grupo de louvor, quero pedir vocês para ficarem de pé, para a gente poder orar. Queridos, concluindo, a marca de Deus, ela está em nosso coração. Ela está na nossa mente. Ela está nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos nossos princípios, nos nossos valores. E nós temos que ir contra a marca do anticristo, que é o que está na mente do mundo, que é o que está governando o mundo. Por que hoje nós vemos tantos jovens, tantas pessoas, homens inclusive, mulheres, adultos, dizendo que são homossexuais? Porque eles foram bombardeados com isso. Eles foram bombardeados. E começam a achar que é normal. Quando há muito tempo atrás, numa das novelas lá da Globo, teve um beijo, um beijinho. Há muitos anos atrás, foi um escândalo. Todo mundo ficou horrorizado. Agora, queridos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vê, porque tudo quanto é filme, tudo quanto é lugar, tem. Já entrou para tudo quanto é lugar. Então nós precisamos orar. E não podemos nos calar. Nós precisamos nos firmar em Cristo. Nós precisamos saber que nós somos cristãos. Nós amamos Jesus. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos quem é o Senhor. E nós vivemos para Ele. Nós somos dele.
Nós temos que proclamar isto. Então, queridos, nós já sabemos o que é a marca da besta e o que é a marca do Senhor. Que cada vez mais a marca do Senhor esteja em nós. Que cada vez mais a marca do Senhor esteja cravada na nossa mente, na nossa alma. E que o Espírito Santo nos fortaleça. Eu quero pedir o Ministério de Louvor para ministrar um louvor. Enquanto isso, que vocês estejam em oração. Orem pelo corpo de Cristo. Ore para que o Senhor dê força a todos. Sabe quantos irmãos estão passando por momentos de tortura, estão sendo massacrados porque são cristãos. Que o Senhor levante. Queridos, o pastor André tem dito algo e eu estou vendo isso também. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os dons, os milagres e a palavra seria pregada de tal forma, e eu creio que é isso que está acontecendo agora. A igreja está sendo levantada para não se acovardar, para não se calar, mas para de uma forma sobrenatural pregar a palavra. De uma forma sobrenatural trazer outros, aqueles que não conhecem, vir a conhecer o Rei dos Reis. É hora de agirmos. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Antes de nascer, escolhido foi, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, fechem seus olhos. Coloquem as mãos no coração. Você que está em casa, coloque as mãos no seu coração também. O Senhor Jesus está aqui. O Espírito Santo se move no nosso meio. Ele está aqui. Oh, repitam comigo assim: Senhor Jesus, o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu lugar forte. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. Eu invocarei o nome do Senhor e ficarei livre, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Agora repita comigo de novo também: Senhor meu Deus, eu quero a tua marca. Eu quero a tua marca na minha vida. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para que eu tivesse vida. E eu entrego nesta noite a minha vida ao Senhor. Governe a minha vida. Oh Espírito Santo, vem habitar em mim. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Queridos, alguém fez essa oração pela primeira vez aqui hoje? Tem alguém que fez? Se tiver alguém, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Você que está aí nas redes sociais, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar com você também. Pai, eu abençoo em nome de Jesus cada uma dessas pessoas que aceitaram o Senhor, que passaram até uma vida contigo. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as conduza no teu caminho e que a vitória venha em nome de Jesus. Queridos, eu queria pedir uma coisa antes da gente sair. Eu queria pedir que nós fechássemos as filas aqui, que você abraçasse seu irmão, porque nós vamos cantar essa música de novo, mas nós vamos cantar abraçados. Não existe mais medo, porque o seu irmão, que tem o Espírito Santo, está com você. Isso, fecha aí, gente. Fecha ali, ó, vai pra lá. Isso. Isso, vamos estar juntos. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Aleluia. Nós somos uma família, amém. E nada vai nos vencer. Nada vai nos vencer, porque o nosso Senhor é Jeová Nissi. A nossa bandeira, a nossa vitória. Aleluia. Nós somos cristãos. Aleluia. Nós somos cristãos. Nós somos de Cristo. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo
sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vão em paz. Que Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Obrigada, amor. Foi maravilhoso.